Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Everton do grupo 25 do segundo ano, primeiro semestre do curso de Banco de Dados da FIAP. E eu estou aqui para fazer a implementação de um dos recursos propostos pela atividade na Melhores Compras, onde a gente vai implementar o banco de dados deles na nuvem. Tá? Então, eu já estou aqui no site do portal Azure.com, logado com o meu login da FIAP, e aí a gente vai provisionar um servidor, na verdade dois servidores com duas instâncias de SQL, um servidor normal e um servidor para redundância, ok? Então, para começar, eu vou vir aqui nos serviços da Azure, clicar aqui na opção criar um recurso. Beleza? Então aqui ele vai me mostrar alguns serviços populares, que são os que normalmente têm maior saída dentro da Azure. Aqui ele vai me dar essa mesma opção por categoria, então se eu quiser pesquisar alguma categoria em específica, como sei lá, blockchain, DevOps, rede, segurança, eu posso vir aqui e ele vai me mostrar os itens. Por exemplo, se eu clicar em integração, ele vai mostrar todos os itens de integração que eu quero. No caso, como a gente vai falar em banco de dados, eu vou clicar aqui em banco de dados, ele vai me dar todas as opções que eles têm dentro do marketplace deles para a gente poder implementar. Nesse caso, eu vou criar um SQL Database, certo? Então, eu vou vir aqui em criar. Perfeito, então ele abriu aqui já para nós as opções que a gente vai ter que preencher para fazer o preenchimento. São cerca de 5 abas, que vão ter a parte básica do servidor, os dados de rede, da segurança, algumas configurações adicionais e um rótulo se a gente quiser dar para os nossos serviços para facilitar depois a parte de busca, ok? Então, começando na parte do básico, tá? A primeira coisa que ele vai pedir para perguntar qual vai ser a assinatura que a gente vai utilizar. No caso, eu estou usando o Azure for Students, porque por conta da parceria com a FIAP a gente tem cerca de $100 para usar dentro do Azure para a gente fazer estudos. Então, nesse caso, a gente até pensando nisso, a gente tem um budget de $100 para implementar. Então, isso vai ser um limitador e algo que a gente tem que sempre pensar quando a gente for fazer, principalmente nas questões de preço, certo? Ele vai pedir para mim criar um grupo de recursos. Um grupo de recursos ele funciona semelhante a um container, tá? Pensa nele como um container onde a gente vai colocar todos os componentes e produtos da Microsoft dentro de um container. Então, por exemplo, posso criar aqui um container chamado Projeto Banco de Dados e colocar diversas ferramentas que vão ser usadas nos servidores de banco de dados. Com isso, fica muito mais fácil para a gente fazer monitoração e manutenção nesses containers, que por exemplo, vamos dizer que eu quero saber como que está a saúde do banco de dados. Então, em vez de eu ir servidor por servidor, ferramenta a ferramenta, eu posso pegar o container como um todo e analisar. Mesma coisa, isso pode até ser usado também como, por exemplo, como um centro de custo. Se eu quero saber, por exemplo, como que está a utilização frente ao valor que eu estou pagando para os servidores de banco de dados. Então eu vou procurar o container de banco de dados e vou ver quanto que todas as ferramentas como um todo estão consumindo e quanto elas estão gastando. Ok? Então, eu não tenho nenhum recurso ainda criado, eu vou criar um novo. Ele vai pedir para informar um nome. Eu vou colocar que esse nome é o projeto Banco Dados. Ele só não me permite nomes em brancos, então eu vou substituir aqui por underscore. Pronto, projeto Banco Dados. Ok, então criado o nosso recurso inicial. Ele vai pedir para mim criar qual que vai ser o nome do banco de dados, né, que a gente vai utilizar. No caso aqui eu vou colocar o nome dele como db underline melhores compras, certo?
Ele vai falar qual que vai ser o servidor que eu vou utilizar. Como nós não temos um servidor, a gente vai ter que provisionar um. E isso também então, vai entrar na conta da Microsoft, tanto que a gente vai gastar. Então vou clicar aqui para criar um novo servidor. Certo? Ele vai pedir para mim criar o nome do servidor. Então eu vou colocar aqui esse servidor. Apenas um detalhe, tá? Esse nome de servidor ele tem que ser único, não pode ter nenhum nome semelhante dentro da Microsoft, tá? Porque ele vai fazer parte do link que a gente vai usar para acessar. Então, se tiver dois servidores com o mesmo nome, ele não vai saber como acessar. Então, a Microsoft nem nos permite. Então, eu vou colocar o nome desse como server underline db underline o número da minha matrícula, que aí eu garanto que não vai ter outro igual, certo? Tá, um outro ponto, ele não deixa colocar underscore, aqui é hífen, vou colocar os hífens, server db rm92402.001. Por quê? Porque como a gente vai ter fatores de replicação para casos de desastres e outros problemas, nós vamos ter um segundo servidor. Então esse vai ser o número 1 e depois a gente cria o número 2, ok? Na parte da autenticação, ele vai me perguntar como a gente quer autenticar, se a gente quer usar o AD do Azure, se a gente quer usar o AD do Azure mais autenticação SQL, ou se a gente só quer usar a autenticação SQL. Como a gente só tem $100 para gastar, eu não vou colocar o Azure Active Directory nesse projetinho. Então ele vai ficar só usando a autenticação do SQL. Então ele vai pedir para a gente criar um usuário. O usuário vai ser o SQL underline admin. Assim, eu já tinha deixado salvo aqui. Ok. Vou clicar no OK. Então aqui ele já vai criar para mim esse servidor que a gente vai utilizar, que é esse server db-rm92402.001, ok? Ele vai pedir se eu quero usar o pool elástico do SQL, então ou seja, eu posso colocar, se colocar ele como sim, ele vai entrar num pool elástico de recursos. Então aqui, por exemplo, eu posso criar um pool elástico, falando aqui por exemplo, que nesse meu pool elástico eu vou ter 5 servidores. E aí qual o tamanho desse pool elástico? Ele tem 700 GB com 8 processadores da última geração. E aí ele vai gerenciar, então todos os servidores vão utilizar esse pool e ele vai controlar assim dessa forma. Isso é legal quando a gente tem muitos servidores e a gente tem um valor máximo que a gente pode gastar. Então a gente provisiona um valor máximo e aí os servidores vão consumindo de acordo com que eles vão, a própria Azure vai fazendo esse gerenciamento de acordo com o que cada servidor pede. Como no caso aqui a gente vai subir 2 servidores, né, mas um deles é redundância, então a gente não vai querer usar o pool elástico, ok? Uma outra opção que ele vai dar aqui é no ambiente da carga de trabalho, se eu quero colocar em desenvolvimento ou produção. O que muda é que ele já vai me dar algumas máquinas pré-definidas em questão de tamanho, processador, RAM. Então, se eu colocar desenvolvimento, ele me dá um servidor um pouco mais simples, como padrão. E se eu colocar produção, ele vai me dar um servidor um pouco mais completo. Tá? No caso aqui, você pode ver que ele está pegando a geração e quantos vCores por padrão ele está me dando, certo? No caso aqui, eu vou falar que vai ser produção. E aí aqui na configuração do banco eu posso escolher como eu quero fazer esse servidor, né? Se ele vai ser realmente, se eu vou usar os vCores, como eu vou fazer. Nesse caso aqui, isso eu vou mudar nessa camada de serviço, tá? Ele me dá ou para fazer um modelo de compra baseado em vCore, então a gente paga por cada núcleo de processamento, né? Cada processador que a gente vai utilizar, de acordo com o tipo do processador, né? Que ele até deixa a gente aqui ver qual tipo de processador que a gente quer. Que nem, por exemplo, o uso e aí aqui ele divide em níveis. Tem o uso geral, que é o mais básico, o hiperescala, que é mediano, e o essencial para o negócio, que é o alto. E aí, de acordo com o que a gente coloca, ele vai dar algumas opções diferentes de processador e aqui ele já nos dá o custo. Por exemplo, se eu pegar o vCore de uso geral, que é o mais básico, para 2 vCores utilizando, vai dar cerca de $332, porque isso vai gastar $174,09 por vCore, mais o custo por giga que a gente está usando, vai até 625. E aqui sempre colocar, a gente coloca aqui no máximo 32, certo?
Aí, aqui, fora isso, a gente também tem a opção, em vez de fazer por vCorp, fazer por DTU. O DTU é um cálculo que a Microsoft faz considerando disco, processamento, RAM. Então, em base disso, ela vai gerar uma quantidade de DTUs para cada máquina. Então, quanto mais DTUs, mais a sua máquina tem desses três índices, né? Espaço, RAM e processamento, e poder de processamento. Essa costuma ser um valor um pouco mais em conta, tá? Porque aqui você não está especificando o tipo do processador, então ele sai muito mais barato e então a gente tem bem mais controle. E aí, mesma coisa, tem o pacote básico, standard e premium. Cada um deles tem o máximo que a gente pode chegar em DTUs e em espaço em disco, por exemplo. Para o nosso aqui, eu vou colocar o standard, tá? Que é o mediano. Então você já vê que ele já vai diminuir a quantidade de coisas que a gente quer colocar. Ele fala que para o standard eu posso ter no máximo 250 GB de armazenamento. E eu posso ir até 3000 DTUs, certo? Mas apesar de se eu aumentar a minha quantidade de DTUs, eu posso aumentar também a minha quantidade de disco, tá? Como a gente não, como a gente só tem $100 para gastar, eu vou abaixar isso um pouco, né? Porque, por exemplo, ok, a gente tem $100 e a gente vai precisar subir 2 servidores. Então, eu vou colocar 20 DTUs com o máximo de gigas de 250 GB, vai dar cerca de $30. Então, pensando que a gente vai subir 2 servidores, se eu subir uma máquina com essa configuração, eu vou gastar $60. Então a gente sobra mais $40 se a gente quiser colocar mais alguma coisinha depois. Então, vou aplicar. Beleza. Então ele já falou aqui que ele vai provisionar para a gente um servidor com 20 DTUs, 250 GB de armazenamento. Aí aqui a redundância, qual tipo de redundância para os armazenamentos de backup que a gente vai querer. Ou a gente pode fazer a local, a redundância de zona e a redundância geográfica. A geográfica, eu vou ter máquinas em locais diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter uma máquina no norte dos Estados Unidos e outra aqui no Brasil, por exemplo. Então, se acontecer algum desastre, por exemplo, um tsunami levou embora o nosso servidor, eu tenho a redundância dele aqui no Brasil. Por zona, ele delimita algumas zonas do mapa onde você pode colocar, mas normalmente isso está um pouco mais. Às vezes pode ser na mesma cidade, pode ser no mesmo estado, então depende da zona. E local vai estar. Os dois servidores estão no mesmo local. Eles têm redundância, mas eles estão fisicamente no mesmo data center. No caso, a gente vai fazer com redundância geográfica. Tá? Então, ok. Aí agora ele vai para. Quando a gente clicou ali no mais rede, ele vai para a parte de redes. Ele vai falar como a gente vai querer se conectar nesse banco. Se esse banco não vai ter acesso. Né? No caso, ele vai precisar de um acesso, mas por padrão ele vem que ele quer que ficou sem acesso. E aí ele nos dá as opções de colocar o ponto de extremidade público ou o ponto de extremidade privado. Qual que é a diferença dos dois? O ponto de extremidade público, quando eu coloco aqui, ele vai estar disponível na internet para você acessar, desde que você esteja numa lista de IPs pré-definidos. Então eu vou falar que um IP X pode acessar o meu banco. Qualquer outro IP que não esteja nessa lista, ele não consegue acessar. Tá? Se eu colocar o ponto de extremidade privado, o que ele vai fazer para nós? Ele vai vai criar uma VPN junto com a Azure. E então, para a gente conectar nesse banco de dados, a gente precisa estar conectado na VPN. Só que isso vai ter um custo a mais, porque eu vou ter que pagar também pela VPN. Então, nesse caso, a gente vai colocar um ponto de extremidade público. E aí aqui ele já vai habilitar para mim as regras do firewall. O que ele vai me perguntar? Se eu quero primeiro que os outros serviços e recursos do Azure conectem a esse servidor. Então sim, porque, ok, eu tenho um servidor aqui, digamos que eu quero linkar um Power BI que está no modo Embedded aqui. Ou seja, é um Power BI que está dentro da Azure que vai ler os dados daqui. Então ele precisa ter acesso. Então eu vou querer permitir que os outros recursos acessem. E ele já me dá a opção de falar se eu quero colocar o meu IP da máquina pessoal que eu estou usando aqui para contratar esse serviço já como um dos IPs liberados. No caso eu quero, porque se a gente não colocar para a gente depois conectar, a gente vai ter que fazer essa configuração manual. Então eu vou colocar que ele vai já me permitir. A política de conexão eu vou colocar padrão, eu não vou fazer nenhuma configuração específica do proxy da Azure ou do redirecionamento da Azure. A conexão criptografada eu vou colocar a TLS 1.2, que é a última, a mais recente. Vamos para avançar.
Na parte de segurança, ele vai me perguntar se eu quero utilizar o Microsoft Defender. É grátis por 30 dias e depois a gente passa a pagar $15 por mês por serviço, por servidor. No caso eu não vou querer, então vou deixar como padrão aqui. Não vou configurar nem a razão nem a identidade, que são algumas ferramentas para ver integridade de dados e para fazer gerenciamento de acesso. E eu não vou. E aqui o Transparent Data Encryption, que é a parte de criptografia, eu vou deixar o padrão, que é essa chave gerenciada por serviço selecionada. Tá? Então vamos avançar. Chegamos aqui nas configurações adicionais. Aqui temos 3 configurações novas que a gente pode ver. Primeiro é como eu vou subir esse banco, né? Então, no caso, se eu vou usar algum dado já existente ou se ele vai ser novo. Se eu colocar nenhum, ele vai subir um banco em branco, que a gente vai construir esse banco do zero. Eu posso subir um backup, então digamos que eu tenho um backup de um outro serviço na nuvem, ou eu estava com um servidor aqui interno da empresa, que era da empresa mesmo, e agora vou migrar ele para a nuvem, então eu vou fazer um backup e subir para cá para a nuvem para poder subir nesse banco. Ou esse é um banco de testes, digamos que eu estou subindo um banco aqui e eu quero ter um banco para, sei lá, para fazer um treinamento com o pessoal sobre SQL Server, que seja. Então eu coloco aqui nessa forma de amostra, e aí o que ele vai me fazer? A Azure já vai nos provisionar o banco padrão deles de teste e até para certificações, que é o Advent Rework deles, tá? No caso aqui a gente vai construir o banco do zero, né? Inicialmente a ideia vai ser construído do zero, então eu vou colocar ele como nenhum. Aí aqui ele já vai me dar também, ele vai nos dar a ordenação, que também o pessoal conhece muito como colete, que são as regras de acentuação, moeda, data, simbologia usado na sua linguagem. Por padrão aqui, ele já vai identificar a linguagem que eu estou utilizando, né? Como o meu computador está todo configurado em português, então ele já vai colocar aqui o padrão, o ideal para nós é usar o latim 1 general, que é o colete padrão, CP1. E aí aqui essas duas siglas vão dar algumas informações para a gente. O CI significa que ele é case insensitive, ou seja, ele não vai fazer diferenciação de maiúscula para minúscula, ele vai tratar tipo, um A maiúsculo como se fosse como se fosse um A, e um A minúsculo como se fosse um A independente. E o AS significa que ele vai ser accent sensitive, ou seja, ele vai fazer diferenciação de acentuação. Então um A é diferente de um A com crase ou um A com acento agudo. Então ele vai fazer toda essa diferenciação, ok? Aqui embaixo é a janela de manutenção da Azure, que é quando a Azure faz algumas manutenções, não no nosso serviço, no nosso banco, ou seja, ela não vai parar o nosso banco. O que ela vai fazer é, se ela precisar subir um patch de correção, se ela precisar fazer alguma manutenção nas estruturas internas dela, quando ela vai fazer isso? Nesse caso, ela vai fazer isso das 17 às 8. Isso aqui a gente não consegue mudar, é o padrão deles, tá? Então beleza, vamos avançar rótulos. Aí aqui ele vai me deixar se eu quiser fazer uma marcação. Esse rótulo é como se fosse uma marcação, tá? Para ficar mais fácil, até para a gente achar alguns recursos pelas pesquisas. Então no caso aqui eu vou dar um nome. Só que isso aqui é sempre chave valor, tá, gente? Então pensando da seguinte forma, eu vou dar um nome. Nesse caso eu vou dar o nome do serviço. Então aqui vai ser melhores compras. Underline compras. Copia aqui, faltou. E o que vai ser o valor disso aqui? Esses dois serviços, que são o banco de dados e o banco de dados SQL e o servidor do banco de dados SQL, eu vou colocar que o valor é o PD SQL Server. Então, ou seja, quando eu pesquisar pela chave melhores compras, ele vai me trazer vários valores. E um desses valores vai ser o BDSQL Server. Se eu selecionar o banco BDSQL Server, ele vai me trazer esses dois recursos que fazem parte, ok? Vou clicar aqui em avançar e revisar. Criar. Aqui ele vai dar mais ou menos um overview de tudo que a gente selecionou, então ele vai mostrar tudo que a gente colocou, qual é o nome do projeto, do grupo, qual é o nome do banco, qual que é a região, qual que vai ser o servidor que a gente vai criar isso, qual que é
tipo de autenticação, usuário. Então aqui ele está falando exatamente tudo que a gente queria, né, que a gente selecionou. Tá tudo certo, valor de 29,44 dólares por mês. Vou clicar em criar e aí dessa forma ele vai começar a fazer a criação do nosso banco, certo? Então ele está fazendo aqui a implantação. Assim que ele finalizar a implantação, ele já vai abrir para a gente a tela, ok? Isso demora um pouquinho, então eu vou deixar aqui no mudo, tá? Mas assim que ele terminar eu já volto. Só que aqui ele vai começar a pensar, aqui ele já vai entrar na tela, mas mesmo quando ele entrar nessa tela, ele ainda vai começar a subir os serviços, então isso demora um pouquinho. Demora acho que uns 3, 4 minutos para subir, dependendo da conexão. Então eu vou deixar isso aqui rodando e eu já volto. Opa pessoal, voltei. Ele terminou de fazer a implantação aqui, como vocês podem ver. Ele subiu alguns status enquanto estava subindo. E ele falou que a implantação foi concluída, então tá feito já o nosso servidor. Então se eu clicar aqui em ir para o recurso, eu consigo acessar o nosso banco, o DB Melhores Compras. Deixa eu só ele pensar um pouquinho aqui. Deixa eu clicar aqui na visão geral. Então ele vai já dar aqui pra mim, ó, que a gente está com o banco, ele acabou de subir, ele está online, onde ele está, qual que é a assinatura, qual é o ID de assinatura dele, qual que é a marcação que ele tem, se ele está dentro do grupo elástico, então ele vai dar essas estatísticas, e ele vai ver aqui como está o uso desse banco, né? Se a gente quiser fazer um monitoramento das últimas 24 horas, dos últimos 7 dias, como que está sendo o consumo, o acesso, quantos percentual está sendo usado, então a gente consegue monitorar tudo por aqui, tá? E aí aqui do lado ele vai me dar diversas coisas, como para fazer manutenção, por exemplo, se eu quiser ver aqui, fazer uma alteração na minha computação, mais armazenamento, quiser mudar aqui, aumentar o tamanho do APU, alguma coisa do tipo, ele me permite. Tá? Então eu posso aumentar isso aqui. Cadeia de conexão, se eu quiser pegar quais que são a string de conexão que eu preciso usar para acessar usando o .NET ou algum driver JDBC ou ADBC usando linguagem PHP ou linguagem Go, tá? Daqui para nós, eu acho que o mais importante que a gente vai precisar olhar nesse momento é as réplicas, porque é aquilo que a gente comentou, a gente quer fazer uma réplica desse banco, né? Então a gente vai vir aqui nesse menu réplicas, criar réplica.
E aí com isso ele vai permitir que nós façamos uma réplica do nosso servidor. Então ele já vai abrir aqui algumas coisas. Então ele já vai deixar travado algumas coisas, porque o banco de dados vai ser igual, né, o nome ele não vai deixar alterar. A assinatura que eu vou usar vai ser igual, ele vai estar no mesmo grupo de recursos, né, que a gente já estava usando. E aí aqui ele vai já falar qual que é o nome, tem que ser igual. E ele vai me perguntar qual que é o servidor. Ele não deixa eu usar o mesmo servidor, porque já tem um banco de dados chamado de melhores compras dentro desse servidor. Então a gente vai ter que provisionar um novo servidor. Então a gente vai vir aqui em criar um novo. Certo? Ele vai pedir para a gente colocar um novo nome. Então tinha ficado como server underline db underline uma matrícula na verdade não é underline, né? Tem que ser hífen 002, porque isso vai ser o segundo banco. Deixa eu só alterar aqui esses underlines por hífens. Ok. E aí aqui qual que vai ser a localização que a gente vai usar. Como a gente já falou, um deles já estava no oeste. Vamos tentar jogar esse aqui para um outro. Vamos tentar jogar para o norte da Europa. Vamos ver? Beleza, a gente consegue jogar. Eu pergunto, a gente tem que verificar, porque dependendo do seu tipo de assinatura, ele não deixa você colocar o servidor em algumas determinadas regiões, principalmente para assinatura de estudante, tá? Então, eu vou permitir que os serviços do Azure também entrem nesse servidor. O modo de autenticação dele vai ser igual ao outro, então ele vai usar a autenticação SQL. O usuário vai ser o mesmo, né, para a gente ficar padronizado. Assim, eu já tinha deixado salva. Clicar em OK. Beleza. E aí aqui é uma coisa legal, é que ele já vai pegar as mesmas configurações do primeiro servidor, tá? Que a gente estava usando, que era o 001. Então ele está igualzinho, ele vai pegar 20 DTUs, 250 GB de armazenamento, ok? E a redundância, mesma coisa, ele vai pegar igual, armazenamento de backup com redundância geográfica. Na parte de redes, ele vai fazer, como ele é um servidor secundário, ele vai só fazer umas perguntas mais simples, né? Se eu vou querer que os recursos da Azure acessem o servidor, eu quero. E nas configurações adicionais, eu também quero habilitar para esse servidor o Windows Defender, eu não quero. E aqui ele vai dar mais algumas, mesma coisa do outro, ele vai dar o valor total, mais $30. Quais são o que a gente selecionou, né? Tudo que a gente fez, né, para montar esse servidor. E vou mandar ele criar. E aí com isso ele vai fazer a criação do nosso servidor secundário. E eles, como eles estão no mesmo pool, eles estão ligados, tudo que eu fazer em um servidor vai ser replicado para o outro. E com isso a gente finaliza. Então nosso servidor já está de pé, os dados já estão. Agora a gente só precisa logar e começar a construir o banco. Como conclusão, né, quero deixar que realmente foi muito importante. Eu acho que todo esse semestre, tanto da parte de a gente começar a criar VMs até a questão da nuvem, porque querendo ou não, o mercado de trabalho está se movimentando para a nuvem, porque as vantagens são inúmeras. Só de você pensar, por exemplo, se você tem um servidor em loco, né, um servidor que é seu como empresa, é aquilo, ele é um ativo que perde muito valor com o tempo, né? Então você pode comprar um servidor melhor do mercado hoje, pagando, sei lá, $500 mil, e daqui a 3, 4, 5 anos esse servidor já não está valendo mais nada, porque a tecnologia avançou muito rápido. E ainda mais você ainda tem a questão de manutenção, tem a questão de você precisar ter alguém sempre lá, né? No caso a manutenção, você tem que ver se realmente aquele servidor está dando conta, se você não tem que comprar um servidor muito grande e aí você está usando só parte dele. Então tudo isso acaba gerando muito custo, né? Então você fazer isso na nuvem facilita muito, porque você tem o controle do pool elástico. Então eu posso começar com um servidor básico e em determinados datas que eu sei que eu vou ter um pico de processamento, eu aumento a minha licença para ganhar mais, sei lá, mais alguns gigas de espaço, mais alguns gigas de processamento. Então com isso eu vou diminuir muito minha conta, porque eu não vou ter que comprar um servidor parrudo que eu vou subutilizar, né? Eu vou pagar de acordo com a minha demanda.
E fora que da forma como na nuvem você tira um pouco da responsabilidade de algumas coisas, né? Toda manutenção fica com o seu fornecedor, a manutenção fica com ele, se você precisar de suporte, são eles que vão te dar. Então com isso a gente ganha muito, são só vantagens, né? Então eu acho que esse é o principal, acho que da nuvem. E até para novas tecnologias também, né? Porque, por exemplo, para você subir um cluster do Hadoop numa máquina física, é um trabalho. Então é muito mais fácil você ter isso na nuvem e você ligar tudo já direto no cluster. Ok? Bem, gente, ele terminou de subir aqui. Então a gente já está com todo o nosso servidor pronto. Então acho que é isso. E espero que tenham gostado. E novamente, bom dia, boa tarde, boa noite.